Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Pela grande mídia, a população brasileira acompanhou os desdobramentos da greve de policiais militares na Bahia e no Rio de Janeiro. E a todo instante, vimos opiniões de especialistas sobre o assunto. É muito tranquilo e até poético de dentro de um escritório ou um gabinete confortável, com cafezinho e ar-condicionado, dizer que a Constituição da República de 88 proíbe a greve e a sindicalização de policiais e bombeiros militares. O jornal O Globo, em sua edição do dia 9 de fevereiro, trouxe a opinião de vários advogados, pseudo-especialistas, e também a manifestação de ministros do STF, todos dizendo que a greve é ilegal, que a Constituição proíbe, pois assim está disposto no artigo 142, combinado com o artigo 42 da Constituição da República Brasileira. O inciso 4º, parágrafo 3º do artigo 142, diz que, inciso 4º, aos militares são proibidas a greve e a sindicalização. O que aprendemos nas universidades de Direito é que a ciência jurídica por si só não consegue responder a todas as demandas da sociedade. Nem tampouco sozinha consegue alcançar o seu fim, que é a paz social. Neste contexto, e na própria Constituição da República, que buscamos outros dispositivos mais importantes. Alguns deles são princípios, que como tais, sabemos de sua força normativa, bem como cláusulas pétreas, que muito antecedem os artigos 42 e 142 de nossa Constituição. Então vejamos, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em pleno Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, inciso 2, a cidadania, 3, a dignidade da pessoa humana. Artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vierem e visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6º, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder econômico, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Fazendo uma leitura atenta desses dispositivos, podemos dizer que ainda falta muito a ser feito para alcançarmos a dignidade da pessoa humana, uma sociedade justa, igualitária, sem discriminação. Abro aqui um parênteses para traduzir trecho do prefácio da Constituição da República de 88, proferido pelo presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães. Abre aspas. O homem é um problema da sociedade brasileira, sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, portanto sem cidadania. A Constituição luta contra os bolsões de misérias que envergonham o país. Diferentemente das 7 constituições anteriores, começa com o homem. Graficamente testemunha a primazia do homem, em que foi escrita para o homem, que o homem é seu fim e sua esperança. Percebemos claramente, se não há distinção entre seres humanos, não há como dizer que todo o restante dos trabalhadores deste país podem fazer greve livremente, menos os militares. Sabem por quê? Porque eles também podem dizer que estão com fome, têm família, esposa, filhos, e que seus filhos estudam, que sua família precisa de transporte, saúde, educação, alimentação, lazer, além de outros, de todas as demais necessidades do homem. Não é a estrita aplicação fria do texto constitucional que vai transformar policiais e bombeiros em robocops. Este só existe no cinema, e a realidade das ruas é muito diferente do que a grande mídia reproduz. Vamos dar o exemplo de Minas Gerais. Nos últimos 9 anos,
foram 153 servidores da segurança pública assassinados. E isso em tempo de paz. Paz para qualquer outro trabalhador, menos para esta classe. Temos visto alguns engravatados, nascidos de famílias ricas, que não sabem o que é ser policial, combatendo o crime diariamente, fazendo duras críticas sem de fato conhecerem a realidade. Apenas para fazer mais uma ilustração, nas polícias militares do Brasil, ainda vigora um regulamento disciplinar do qual o texto principal é datado de 1831, que pune rigorosamente o policial e o bombeiro militar que recorreram ao judiciário, mesmo se tratando de ato legal. Como podemos ficar cegos diante de tamanha barbárie? Ao mesmo tempo em que assistimos a juristas e ministros, desembargadores do STF dizerem publicamente que a greve é legal, não vemos neles tamanha veemência para dizer a mesma coisa em relação aos saques efetuados por suas excelências nos tribunais de justiça de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, conforme insistente publicação da Folha de São Paulo. Policiais militares baianos lutam para tentar incorporar uma notificação que foi, inclusive, instrumento de campanha do então candidato ao governo do Estado, o senhor Jacques Wagner, para chegarem ao salário de R$ 2.300 por mês. Na outra ponta, saques criminosos são feitos por suas excelências com valores variando entre 400 mil e R$ 1,5 milhão de reais nos referidos tribunais, objetos de fiscalização por parte do CNJ. Realmente, policiais e bombeiros militares fazer greve é ilegal. A Constituição da República veda essa prática. Mas será que os juízes e desembargadores do Rio de Janeiro e da Bahia estão sendo investigados pelo CNJ, cometeram crimes ao fazer saques com essas cifras? Quem decretou a prisão de suas excelências por meter as mãos nos cofres públicos? De um lado, os soldados da Bahia pedindo que o governador Jacques Wagner cumpra uma lei e pague as gratificações que foram aprovadas em 1997. Aliás, vale ressaltar que o mesmo senhor Jacques Wagner, durante o período que esteve na oposição, ajudou financeiramente e apoiou o movimento grevista na Bahia em 1992, conforme resgatado em matéria publicada pelo jornal O Globo, desta quarta-feira, no dia 15 de fevereiro, da qual reproduzirei um trecho, quando ele ocupou a tribuna da Câmara dos Deputados. Em 18 de setembro de 92, quando estava no segundo ano de seu primeiro mandato de deputado federal, e o Brasil vivia um momento de grande turbulência política, às vésperas da abertura do processo de impeachment do então presidente Fernando Collor, o petista Jacques Wagner ocupou a tribuna da Câmara para se solidarizar com os policiais militares da Bahia e que iniciaram um movimento por melhores salários, ameaçando com greve. Em um discurso de menos de 5 minutos, considerou, abre aspas, absolutamente pertinente a justa reivindicação da categoria por melhores salários e criticou a determinação do então governador Antônio Carlos Magalhães de punir cerca de 110 militares e defendeu a desobediência ao comando da PM.